Pare por um instante. Não foi por acaso que esta mensagem voltou até você agora. Algo tem tentado alcançar o seu campo outra vez. E não porque você falhou antes. Não porque perdeu uma oportunidade. Não porque deixou passar um chamado sagrado. O sinal retornou porque, desta vez, uma parte mais profunda de você está finalmente quieta o suficiente para receber aquilo que antes era intenso demais para sustentar. Você pode ter sentido isso nos últimos dias. Um cansaço repentino que não parecia vir apenas do corpo. Uma pressão emocional, sem explicação clara. Sonhos estranhos, símbolos repetidos, números aparecendo em lugares inesperados. Uma vontade quase instintiva de se afastar do barulho, das conversas vazias, dos ambientes que antes você conseguia tolerar. Talvez você tenha sentido que uma nova fase está perto, mas ainda invisível, como se algo estivesse se aproximando por trás do véu, esperando o momento certo para atravessar. Isso não é apenas mudança de humor. Isso não é imaginação. Isso não é você sendo sensível demais. Esses sinais são as primeiras ondas de uma transmissão interna começando a pousar no seu sistema. Antes, o seu campo talvez estivesse ocupado demais tentando sobreviver, explicar, controlar, agradar, entender tudo antes de permitir qualquer coisa. Mas agora existe uma abertura. Existe um silêncio diferente dentro de você. Existe uma parte da sua alma que parou de discutir com a verdade que ela sempre reconheceu. E por isso esta mensagem não apareceu aleatoriamente. Ela chegou no ponto exato em que a sua frequência deixou de resistir ao que já sabia. O sinal não abandonou você. Ele não foi embora. Ele apenas circulou ao redor do seu campo, esperando que o seu sistema nervoso estivesse pronto para lembrar sem entrar em medo, para sentir sem fugir, para receber sem tentar controlar cada detalhe. Se algo em você reconhece estas palavras, curta este vídeo agora como um sinal para sua família estelar e declare silenciosamente no seu campo: eu estou pronto para receber. Porque o sinal voltou. E desta vez, você não está aqui para ignorá-lo. Você precisa ouvir isto com o coração aberto. Aquilo que você chamou de atraso talvez tenha sido preparação. Aquilo que você chamou de fuga talvez tenha sido o seu campo tentando amadurecer o suficiente para sustentar o que estava vindo. Você se julgou por não ter começado antes. Se culpou por duvidar. Se acusou por procrastinar, por hesitar, por sentir que havia uma porta diante de você, ainda assim, não conseguir atravessá-la. Mas o conselho arcuriano quer que você entenda algo agora. O tempo sagrado raramente se move através da pressão. Ele se move através do alinhamento interno. A alma não empurra você para uma linha do tempo que o seu corpo ainda interpreta como ameaça. Ela prepara, ela suaviza, ela remove, pouco a pouco, os pesos invisíveis que fariam você entrar no novo carregando o medo antigo. Uma parte sua sabia que você não poderia entrar na próxima fase, ainda preso ao medo de ser visto, ao medo de ser julgado, ao medo de ser grande demais para os espaços onde aprendeu a caber. Então, enquanto a sua mente dizia eu estou atrasado, a sua alma dizia eu estou ajustando o campo. Enquanto você achava que estava parado, algo dentro de você estava sendo esvaziado do excesso, das cobranças, das antigas versões que tentavam controlar a missão antes mesmo de recebê-la. Você não estava perdendo tempo. Você estava sendo preparado para não quebrar quando a luz entrasse com mais força. Você estava sendo recalibrado para permitir que a missão chegasse sem despedaçar as partes de você que ainda estavam aprendendo a se sentir seguras. Então pare de punir a versão anterior de você. Ela não era fraca. Ela não era preguiçosa. Ela não era incapaz. Ela estava segurando o campo até que este momento pudesse existir. Ela suportou a espera, a dúvida, o silêncio e a confusão para que você pudesse chegar aqui com mais presença. E se você sente a sua missão ficando mais clara dentro do corpo, mesmo antes da sua mente conseguir explicar, inscreva-se agora. Porque essa clareza não está vindo de fora. Ela está despertando de dentro. Existe uma versão de você que foi construída para sobreviver. Ela aprendeu a ficar em silêncio quando queria falar. Aprendeu a sorrir quando sentia desconforto. Aprendeu a ser aceitável, previsível, fácil de lidar.
Aprendeu a manter a paz mesmo quando essa paz custava a própria verdade. Essa versão não nasceu da sua essência. Ela nasceu da necessidade de continuar seguro em ambientes onde a sua luz parecia grande demais. Por muito tempo, essa identidade protegeu você. Ela sabia como evitar rejeição. Sabia como diminuir a intensidade. Sabia como observar antes de se mostrar. Sabia como se adaptar ao que esperavam de você. Ela aprendeu a encolher apenas o suficiente para caber em lugares que nunca foram desenhados para sustentar a sua frequência inteira. Mas agora, algo mudou. A versão que antes parecia proteção começou a parecer peso. Os hábitos que antes mantinham você seguro agora parecem prisões. As conversas que antes você suportava agora drenam a sua energia mais rápido. As relações que pareciam normais começam a revelar onde você teve que se apagar para continuar pertencendo. E até certos objetivos que antes pareciam importantes começam a ficar pequenos demais para a força que está despertando dentro de você. Isso não é fracasso. Isso não é instabilidade. Isso não é você perdendo quem é. É você se separando de uma identidade que já cumpriu seu papel. É o seu campo dizendo: eu não consigo mais viver performando uma versão reduzida da minha alma. A antiga identidade não está sendo destruída. Ela está sendo liberada de uma função que nunca deveria ter durado para sempre. Ela carregou você até aqui. Ela manteve você vivo, funcional, aceito, protegido. Mas ela não pode guiar a próxima linha do tempo, porque a próxima linha do tempo exige verdade, presença e expansão. Então, se você sente que uma versão antiga de você está perdendo força, se sente que aquilo que antes comandava suas escolhas já não tem a mesma autoridade, comente 999 agora. Porque quando a velha identidade perde poder, a alma começa a ocupar o espaço que sempre foi dela. Por muito tempo, você talvez tenha acreditado que sentir demais era um problema, que perceber demais era um peso, que captar mudanças no tom de uma voz, no silêncio de um ambiente, na energia de uma pessoa, significava que havia algo errado com você. O mundo pode ter ensinado você a desconfiar da própria sensibilidade, porque você sentia o que os outros ignoravam, notava o que os outros escondiam e percebia movimentos antes que eles se tornassem visíveis. Talvez tenham chamado você de dramático, intenso, distraído, emocional, difícil, irrealista. Talvez tenham feito você acreditar que a sua percepção era exagero, que a sua intuição era imaginação, que o seu corpo reagindo a certas pessoas e lugares era apenas ansiedade. E, pouco a pouco, você começou a duvidar de um dos instrumentos mais sagrados do seu campo. Mas o conselho arcuriano não vê a sua sensibilidade como fraqueza. Eles a veem como um receptor. A sua sensibilidade é a parte do seu campo que detecta movimentos sutis antes que eles se tornem físicos. É a antena que percebe a alma antes que a mente consiga transformar aquilo em palavras. É o sensor interno que reconhece desalinhamento, verdade, perigo, expansão e chamado, mesmo quando nada ainda pode ser provado por fora. A sua sensibilidade só se tornou dolorosa porque você tentou usá-la em ambientes que exigiam dormência. Lugares onde sentir era inconveniente. Relações onde perceber demais ameaçava ilusões. Espaços onde a sua luz precisava se adaptar para não incomodar. O seu dom não estava quebrado. Ele estava sobrecarregado, desprotegido, mal compreendido, exposto a frequências que nunca respeitaram a profundidade do que você carregava. Então respire. Você não é sensível demais para a missão. Você é sensível o suficiente para reconhecê-la. A sua sensibilidade é uma das formas que a missão usa para encontrar você. Ela aponta onde a alma contrai, onde expande, onde deve sair, onde deve permanecer, onde deve confiar. Declare abaixo uma intenção começando com: eu paro de chamar minha sensibilidade de fraqueza. Porque aquilo que você tentou esconder pode ser exatamente o canal pelo qual a sua luz começa a falar. O campo arcuriano se aproxima de você agora, não para empurrar sua vida para o caos, mas para reorganizar aquilo que você tentou consertar sozinho por tempo demais.
Existe uma inteligência de luz operando em camadas que a mente humana não consegue controlar. E é por isso que tanto esforço não trouxe a clareza que você esperava. Você tentou forçar respostas. Tentou forçar cura. Tentou forçar confiança antes de se sentir seguro. Tentou forçar disciplina quando, na verdade, o seu campo estava exausto. Tentou forçar certeza em caminhos que só pediam presença. E mesmo assim, algo parecia não encaixar. Não porque você estava fazendo tudo errado, mas porque certas mudanças não nascem da pressão. Elas nascem de uma reorganização mais profunda. O conselho arcuriano trabalha através de precisão, não de força. Ele não invade, ele ajusta. Ele não quebra o que você é. Ele revela o que já não está sustentando a sua verdadeira frequência. Ele toca a arquitetura interna do seu campo e começa a trazer à superfície padrões escondidos, acordos antigos, medos silenciosos, vínculos energéticos e desejos que não pertencem mais à linha do tempo que a sua alma está escolhendo. Talvez por fora nada pareça diferente ainda. Talvez a sua rotina pareça a mesma, as pessoas pareçam as mesmas, os lugares pareçam os mesmos. Mas por baixo da superfície, uma grade luminosa está sendo reparada em silêncio, como fios de luz sendo reconectados dentro da estrutura invisível da sua vida. O que estava desalinhado começa a perder força. O que estava drenando você começa a ficar claro. O que era confuso começa a mostrar sua verdadeira forma. E então, lentamente, pessoas, escolhas, hábitos e desejos começam a se rearranjar ao redor da nova frequência. Não porque você controlou tudo, mas porque o seu campo deixou de alimentar linhas do tempo que já não pertencem ao seu destino. Agora, responda à intenção de outra alma nos comentários com encorajamento. Uma palavra real. Uma frase de força. Porque um campo ativado pode ajudar outro campo a estabilizar. E quando a luz se reconhece, ela se multiplica. Talvez você esteja chamando de confusão aquilo que, na verdade, é o seu campo aprendendo uma nova linguagem. Por muitos anos, você entendeu a vida através do medo, através da urgência, da aprovação, da sobrevivência, do excesso de pensamento, da necessidade de receber validação externa antes de confiar no que já sentia por dentro. Você aprendeu a perguntar: o que vão pensar? Antes de perguntar: isso é verdadeiro para mim. Aprendeu a procurar sinais fora antes de escutar o movimento interno. Aprendeu a escolher o caminho que parecia mais seguro, mais aceitável, mais fácil de explicar, mesmo quando seu corpo contraía em silêncio. Mas agora, algo está mudando. A sua alma está começando a falar em outra frequência. Ela não fala através do pânico. Ela fala através da ressonância. Ela não pressiona como medo. Ela puxa como verdade. Ela não exige que você prove tudo imediatamente. Ela se revela como paz no corpo, como um sim sutil, como um não quieto, como uma sensação de tempo certo, mesmo quando a mente ainda não tem argumentos. E isso cria um espaço estranho entre mundos. A linguagem antiga já não convence você como antes. O medo já não parece tão sábio. A urgência já não parece tão sagrada. A aprovação dos outros já não alimenta sua alma como alimentava. Mas a nova linguagem ainda não está totalmente fluente dentro de você. Você ainda está aprendendo a diferenciar paz de desistência, silêncio de vazio, intuição de impulso, espera de atraso. É por isso que você pode se sentir suspenso, como se uma parte sua já tivesse saído da antiga realidade, mas outra ainda não soubesse como caminhar completamente na nova. Mas escute, você não está perdido. Você está traduzindo. Confusão nem sempre significa que algo está errado. Às vezes, confusão é o que acontece quando a alma para de obedecer um mapa desenhado pelo medo. Você está aprendendo a reconhecer um sistema de orientação que não grita. Ele não implora. Ele não ameaça. Ele chama suavemente, repetidamente, com uma verdade impossível de ignorar. E quanto mais você escuta, mais a nova linguagem se torna casa. A próxima porta não se abre porque você finalmente entendeu tudo. Ela não se abre porque todas as dúvidas desapareceram.
Ela não se abre porque a sua mente conseguiu organizar cada detalhe do caminho. A próxima porta se abre no momento em que você para de negociar com a versão da vida que manteve você pequeno. Existe uma parte de você que ainda tenta explicar a sua expansão para o passado. Ainda tenta provar que merece mudar. Ainda tenta convencer antigas pessoas, antigos ambientes, antigas memórias, antigas feridas, de que agora você tem permissão para crescer. Mas a velha linha do tempo sempre vai pedir mais uma justificativa, mais uma prova, mais um motivo lógico, mais um atraso disfarçado de prudência. Você não precisa se explicar para a realidade que só sabia reconhecer a sua versão reduzida. Você não precisa pedir autorização às pessoas que se beneficiaram do seu silêncio. Você não precisa provar que o seu chamado faz sentido antes de honrá-lo. Nem tudo que é sagrado parece lógico no começo. Às vezes, a alma primeiro reconhece, depois o caminho aparece. O passado sempre vai tentar manter uma conversa aberta com você. Ele vai dizer: espere mais um pouco. Tenha certeza absoluta. E se você estiver errado? E se ninguém entender? Mas perceba, essas perguntas não estão tentando proteger a sua missão. Elas estão tentando manter você disponível para uma identidade que já terminou. A alma não se abre através de explicações infinitas. Ela se abre através de decisão. Uma escolha silenciosa, feita com presença total, pode mover mais energia do que anos tentando forçar uma mudança sem realmente se permitir atravessar. O campo responde quando você para de pedir ao passado que aprove a sua expansão. E no instante em que você deixa de negociar com o que já não pode ir com você, algo se reorganiza. A porta não aparece longe. Ela aparece dentro, como uma certeza tranquila que não precisa gritar para ser verdadeira. Agora escreva uma intenção real nos comentários. Não uma intenção perfeita, uma intenção honesta. Porque a nova linha do tempo não precisa da sua performance. Ela precisa da sua verdade. A sua missão não está esperando por você em um futuro distante, místico e perfeito. Ela não começa apenas quando tudo estiver curado, quando todos os sinais estiverem claros, quando a sua vida estiver organizada, quando você finalmente se sentir pronto. A sua missão começa na energia que você escolhe hoje. Ela começa quando você escolhe verdade em vez de performance. Quando você para de ajustar cada palavra, cada gesto, cada decisão, apenas para ser aceito por pessoas que só reconhecem a sua versão mais controlada. Ela começa quando você permite que a sua presença seja honesta, mesmo que isso torne impossível continuar agradando os mesmos lugares. A missão se ativa quando você descansa antes de colapsar. Quando você percebe que exaustão não é devoção, que se abandonar não é serviço, que carregar tudo sozinho não é prova de força espiritual. Cada vez que você escolhe cuidar do seu campo em vez de se sacrificar para manter uma antiga imagem, você está retornando à frequência que veio sustentar. Ela se ativa quando você protege a sua paz em vez de tentar provar o seu valor. Quando você não entra em discussões que só drenam a sua luz. Quando você não implora para ser compreendido por quem decidiu não escutar. Quando você não entrega sua energia para ambientes que confundem a sua presença com disponibilidade infinita. E ela se ativa quando você fala a partir da sua frequência real. Não a frequência que você usa para ser tolerado. Não a voz menor, mais segura, mais conveniente, mas a voz que vem do centro. A voz que talvez trema no começo, mas ainda assim carrega a verdade. O conselho arcuriano não está pedindo que você se torne perfeito. Eles não estão esperando que você resolva cada ferida antes de caminhar. Eles estão pedindo que você pare de abandonar o sinal nos momentos comuns. Porque a missão não é apenas aquilo que você vai construir depois. A missão é o campo que você está se tornando agora. Responda ao comentário de outra pessoa com uma frase de força. Algo simples, real, humano. Porque quando um alinhamento é testemunhado, ele se multiplica. E às vezes uma alma só precisa de uma frase para lembrar que ainda consegue continuar. Talvez você esteja esperando que a nova linha do tempo chegue como uma explosão. Um sinal impossível de ignorar. Uma mudança repentina, externa,
visível, dramática o suficiente para provar que tudo finalmente virou. Mas muitas vezes, a nova linha do tempo não começa com barulho. Ela começa em silêncio. Ela começa quando você percebe que tem menos tolerância para o ruído antigo, menos paciência para conversas que drenam, menos desejo de correr atrás do que não encontra você no meio do caminho, menos necessidade de explicar sua alma para quem só escuta com resistência, menos fome de aprovação, menos urgência em ser escolhido por espaços que nunca souberam reconhecer a sua presença inteira. E, ao mesmo tempo, começa a surgir algo novo. Mais paz no silêncio, mais clareza na solidão, mais honestidade no corpo, mais respeito pelos seus próprios limites, mais capacidade de sentir um não sem precisar transformá-lo em culpa, mais coragem para aceitar um sim mesmo quando ele não vem acompanhado de garantias. Não despreze essa quietude. Não pense que nada está acontecendo só porque o mundo externo ainda parece parecido. A nova linha do tempo nem sempre se anuncia com portas se abrindo de forma dramática. Às vezes, ela começa como uma recusa sagrada de continuar traindo a própria alma. Você pode notar que, e não quer mais certos ambientes. Certas conversas começam a parecer pequenas demais. Certos hábitos já não anestesiam como antes. Certos padrões emocionais que pareciam familiares começam a se revelar cansativos, repetitivos, incompatíveis com a pessoa que você está se tornando. Isso não é vazio. Isso é espaço sendo criado. O seu campo está removendo aquilo que não consegue caminhar com você para a próxima fase. E, no começo, espaço pode parecer ausência. Mas, na verdade, é preparação. É o universo limpando a sala antes da nova frequência entrar. Então confie no começo, silencioso. Confie na paz que ainda não sabe se explicar. Confie no corpo que já não consegue mentir. E compartilhe esta transmissão com alguém que também está sentindo essa mudança quieta, mas ainda não encontrou palavras para ela. Antes que a noite fique mais silenciosa, antes que a mente comece a revisar tudo que ainda não foi resolvido, tudo que ainda parece incerto, tudo que você acha que deveria ter entendido antes, pare por um momento. Apenas pare. Porque existe uma parte de você que não precisa de mais uma explicação. Ela precisa de permissão. O conselho arcuriano pode enviar o sinal. Seus guias podem cercar o seu campo com proteção. O seu eu superior pode continuar chamando você, repetidas vezes, através de sonhos, sensações, números, encontros, pausas, desconfortos e intuições que não desaparecem. Mas existe uma coisa que nenhuma presença espiritual pode fazer por você: dar a permissão final de dentro do seu próprio corpo. Essa permissão precisa nascer no lugar onde você aprendeu a se contrair, no peito que segurou medo demais, na garganta que engoliu palavras demais, no ventre que carregou tensão demais, no sistema nervoso que confundiu expansão com perigo porque, por muito tempo, ser verdadeiro parecia arriscado. Então, esta noite, antes de dormir, sente-se em silêncio. Não como quem tenta forçar uma experiência mística, mas como quem retorna para casa depois de passar tempo demais longe de si. Coloque uma mão sobre o coração. Respire devagar. Deixe o corpo perceber que este momento não exige performance, não exige perfeição, não exige pressa, apenas presença. E então diga, com calma, como uma instrução direta ao seu campo: esta noite, eu paro de fugir do sinal que minha alma reconhece. Eu libero a versão de mim que precisou se esconder para sobreviver. Eu permito que meu corpo se sinta seguro com mais verdade, mais clareza e mais luz. Eu recebo a orientação que retorna para mim agora. Eu escolho caminhar com soberania, proteção e coragem. Eu estou pronto. Quando essas palavras são faladas com presença, o campo recebe um novo comando. O sistema nervoso suaviza. A antiga linha do tempo perde força. O sinal que retornou se torna mais fácil de confiar, porque você deixa de tratá-lo como ameaça e começa a reconhecê-lo como lembrança. O sinal nunca foi embora. Ele estava esperando pela parte de você que finalmente poderia parar de adiar o próprio despertar.